Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Marcílio, que vai falar sobre o tema que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Eu que tenho problema de esquerda e direita, sempre tem que ler esse capítulo. Mas vamos a gente aproveitando então, vamos fazer a nossa meditação, uma ambientação para a reunião pública do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 14, aproveitamento, que está no Evangelho, uma fala de Paulo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem que a gente acabou de ler. Ele diz assim: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorrogando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e entender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável que se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Acho interessante que Emmanuel ele cita aqui na lição de Paulo, na primeira carta ao Timóteo. Acho interessante essa fala aqui, ele resume bem o contexto do ensinamento do Evangelho, enquanto ele fala de que aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas e estender os preceitos é importante, ou seja, o estudo, a tarefa de a gente vir, a tarefa da gente procurar ainda mais esse caminho da espiritualidade, isso é importante. Mas, aí ele coloca, já dá uma conjunção, aproveitá-la é essencial. O convite que Emmanuel traz para a gente é justamente de que faça sentido, uma proposta de que essa fonte da mensagem é a consolação que o Espiritismo nos traz de uma forma até mais visível diante da mensagem do Evangelho Redivivo, possa oportunizar lições em que a gente lida com o aproveitamento dessa mensagem através da vivência, através da aplicação, através do fazer.
Então, a importância que Emmanuel coloca para a gente de que o simples fato de estar aqui hoje é importante, mas que a gente possa aproveitar ao máximo dessa mensagem para construir, aí sim atender o objetivo de ser melhor ainda, de buscar o nosso contato de melhoramento íntimo planejado lá atrás, né? Não podemos esquecer disso. Vocês não falamos bem disso na segunda-feira, o tal do planejamento encarnatório. A gente já tem tudo planejado, mas que a gente possa guiar com a base, com a referência do Evangelho. O Evangelho para a gente é esse roteiro seguro para seguirmos o nosso caminho desejado, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais dessas lições desse teu Evangelho, e que a gente possa ouvir as palavras do nosso amigo Marcílio, junto com a falange amiga que o orienta, que a gente possa meditar, refletir, para que a gente possa instrumentalizar as sementes do Evangelho aos corações de nossos familiares, dos ciclos sociais a qual participamos, mais precisamente internalizando em nosso íntimo na construção do homem novo, e que possamos continuar vibrando, levando os nossos pensamentos àqueles espíritos que passam por provações, desafios, buscam respostas, anseiam do consolo do Evangelho para confortar as suas dores, e que a gente também possa envolver a comunidade que abriga essa instituição, envolvendo a nossa cidade, nosso estado e toda a nação. Que nós possamos meditar nas lições do Evangelho para cumprir com o compromisso proposto de prosseguir e levar essa mensagem a todos e auxiliar esse planeta em tempos de regeneração. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Marcílio, que vai falar que a mão direita não saiba o que faz, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, tá? Ou vice-versa, isso aí. Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, meus irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre possa permanecer em nossos corações. A gente sempre pede, né, que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos, e que nos dias que virão pela frente possamos ser pessoas melhores do que as pessoas que fomos até o presente momento. Então, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. É um tema que talvez a gente já tenha lido, ouvido, assistido algumas palestras, né, refletido muitas vezes na nossa existência, mas ainda é necessário, se faz necessário a gente ouvir, porque cada vez que a gente ouve, uma reflexão diferente surge. Eu lembro, a gente estava falando aqui do nosso amado amigo, né, que já está em outro plano, o Manel Coelho, que nas várias viagens que eu tive o prazer de fazer com ele para a conservatória, uma vez ele virou para mim, do nada, assim, a gente conversando, ele virou para mim e falou: na dúvida, quando você estiver em dúvida de alguma coisa, aciona o bip. Aí eu falei: Manel, o bip, né? A gente que é mais experiente lembra do bip, né? Tataravô do celular. Aquele aparelhinho que os médicos usavam, a maioria das médicos, a gente ligava para o médico, aparecia o número nosso, ele ligava de volta para saber o que a gente estava precisando falar com o médico. Então, quando ele falou, na dúvida, aciona o bip, eu falei: mas o bip do médico? Ele falou: não,
Vai no Livro dos Espíritos, aí na questão 886. Aí está lá, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí está lá o BIP, né? Isso foi o Manuel que me ensinou na época, né? Então, a benevolência para com todos, a indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. É a resposta de Jesus em relação ao verdadeiro sentido como ele entendia. Aí eu fico assim, né? A gente, quando ele falou que eu li, eu falei, interessante, para levar para a vida, né? E benevolência para com todos. Ou seja, é ser bom com qualquer um. Não é ser bom com aquele que nos faz bem. Não é ser bom com aquele que nos trata de uma forma diferenciada. É ser bom com todos. Um dia desse, conversando com um rapazinho novo, menino novo, e ele estava meio assim, revoltado, né, com algumas situações, e ele é cristão, evangélico. Aí eu falei com ele, você é uma pessoa religiosa. Na parábola do filho pródigo, você conhece? Eu conheço. Eu falei, então, vamos conversar a respeito dessa parábola para você entender o que eu quero falar com você em relação ao acolhimento e fazer o bem. Na parábola do filho pródigo, o filho em questão pede ao pai, ainda em vida, a sua parte que lhe cabia da herança. E o pai dele fala, você quer? Eu quero viver minha vida. O pai dele dá o dinheiro para ele. E ele sai para o mundo. Ele sai para a vida. No que ele sai para a vida, ele aproveita a vida dele da forma que ele achava que deveria aproveitar. Só que ele gastou todo o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro que ele tinha, perdeu toda a herança que ele tinha e se vê numa situação miserável. A ponto de ver porcos comendo lavagem e ter vontade de se alimentar da lavagem que os porcos estavam comendo. Aí ele se arrepende e pensa, na fazenda do meu pai eu tinha onde dormir, na fazenda do meu pai eu me alimentava, os empregados do meu pai hoje dormem melhor que eu, comem melhor que eu, olha onde eu vim parar. E ele então volta para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai dele vê ele voltando, o que o pai dele fala? Fala para outro filho, vai lá, mata uns novilhos para a gente fazer uma festa para ele. Aquele filho se revolta, fala assim, eu estou do seu lado a vida inteira e você nunca fez uma festa para mim, ele te abandonou e você foi fazer uma festa para ele? Em resumo, o que o pai fala? Você nunca precisou, mas ele precisa. Ou seja, o pai acolheu. O pai ainda compra um anel e dá para ele, como se fosse um anel de formatura. Mas não era aquele anel de formatura da faculdade, e sim que ele se formou na escola da vida, aprendendo, mesmo que de forma errada aos nossos olhos, que ele fez errado, se arrependeu para voltar atrás. E aquele pai então acolhe. Aí foi que eu falei com ele, aí é que está a benevolência. Aquele pai não julgou, não brigou com ele, não o cobrou, não jogou na cara dele que ele tinha gastado toda a sua herança com coisas erradas, com coisas indevidas, que tinha feito todo um caminho errado, não. Ele simplesmente acolheu. Aí eu falei com o rapaz, é isso que Deus faz na nossa vida. É dessa forma que Deus age na nossa vida, nos acolhendo, nos amparando, sem julgar os nossos erros. Sempre com as portas abertas a partir do momento que a gente o procure. Então o pai da parábola é Deus. Aquele filho que estava lá junto de Deus são os trabalhadores, que mesmo assim, muitas vezes não compreendem que o acolhimento deve ser dado para aquele que realmente precisa.
Porque se aquela pessoa já encontrou o caminho verdadeiro, já encontrou o caminho certo, já está na construção retilínea da sua personalidade, do seu caráter, ele pode prosseguir daquele, entendendo que o outro ainda não está. Isso é benevolência para com todos. Indulgência para com o próximo. A Leir, outra oradora que eu adoro, não sei se vocês conhecem, ela faz palestra aqui. Leir Gripe, né? Há muito tempo que eu não a vejo. A Leir, uma vez, ela deu um exemplo de indulgência que eu achei sensacional. Ela falou assim: você está na sua casa, a pessoa bate na sua porta, aperta a campainha, eu bate palma, pedindo um prato de comida. Já falei isso em várias casas, mas faço questão de repetir porque é necessário para a gente entender. E a gente, então, naquele momento ali, só está lá com arroz, feijão e tem um ovo na geladeira. Não tem um pedacinho de carne, não tem um frango, não tem nada, mas tem um ovo. Então a gente vai e fala para a pessoa: espera um momentinho que eu vou fazer um prato. Frita o ovo, dá lá um arroz, feijão, um ovo. Se tiver uma saladinha, parte um tomatinho com alface, dá para a pessoa. A pessoa vai ver a nossa casa arrumadinha, talvez de 2 andares, carro na garagem, a gente com a roupa melhorzinha, e ela está ali pedindo um prato de comida. Na hora que ela vê o prato, ela vai falar: pô, essa pessoa não tem um pedaço de carne, não tem um bife, não tem uma coxa de frango, é isso mesmo, é um ovo que ela está me dando? Aí pede para a gente assim: poderia me arrumar um copo com água? Aí a pessoa fala sim. Aí você vai lá dentro pegar o copo d'água. Quando você volta, aquele prato está virado na varanda. A pessoa virou aquele prato na varanda. E aí a Leir falou: como nós somos indulgentes, o que a gente faz? A gente vai lá dentro da casa, pega uma pazinha de lixo, pega a vassoura, começa a juntar aquela comida que está ali e faz uma prece para aquele irmão, né? Que Deus conceda sabedoria. Coitado daquele meu irmão, ele não está no entendimento ainda. Aí ela pergunta, né, do jeito peculiar: é isso que a gente faz? É isso, gente, que a gente faz? Não é isso. A gente pega a vassoura e sai correndo atrás dele, não é? Ou grita lá 6 palavrinhas bonitinhas para ele, mas a gente não tem essa indulgência ainda. Mas a indulgência para com o outro é compreender que o outro, o próximo, talvez não esteja ainda no momento de compreender algumas coisas que a gente talvez já compreenda. E por que a gente precisa da indulgência para com o próximo? Porque a gente precisa que o próximo também seja indulgente com a gente. Então é uma troca. A verdadeira caridade, como Jesus entendia, benevolência para com todos, indulgência para com o próximo. Por quê? A gente tem que compreender que o tempo do outro é diferente do nosso, para que o outro também compreenda que o nosso tempo é diferente do dele, e que possa haver uma sintonia. No caso aqui, ele fala até a sintonia moral. E por fim, o perdão das ofensas, que talvez seja o mais complicado para todos nós. Perdoar, e apesar que a gente ora o Pai Nosso todo dia, né? E o que a gente fala no Pai Nosso? Eu digo fala porque orar é uma coisa, falar é outra, né? A gente ora, a gente fala, mas está lá, a gente pronuncia: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que está a nossa forma de perdoar? Nós estamos realmente perdoando as ofensas? Na medida que a gente está querendo ser perdoado? Sabe, então, em muitas casas, aqui mesmo eu já fiz uma pergunta, né, para as pessoas, não vamos fazer hoje aqui não, mas vamos analisar o perdão da seguinte forma: a gente precisa perdoar, a gente precisa ser perdoado, mas a gente precisa também se perdoar. Então, para a gente perdoar e ser perdoado, a gente precisa também tratar de cada um de nós. A gente precisa se perdoar.
deixar de se cobrar muitas vezes por algumas coisas que fogem do nosso controle e em algum momento a gente falha, nós somos falhos. Mas não é colocar essa bandeira da imperfeição, das nossas falhas no bolso e levantar a todo momento que a gente se sinta acuado. É ter a consciência que nós também somos imperfeitos. Temos que nos cobrar? Sim, mas cobrar com a consciência que a gente quer melhorar. Não nos cobrarmos com aquela vontade de se colocar para baixo. Então a gente tem que se perdoar, para a gente poder perdoar o próximo e para a gente poder receber o perdão do próximo. Ah, mas se eu chegar para tal pessoa que aconteceu tal coisa, tal fato e falar, ela não vai aceitar. Nós vamos fazer a nossa parte. Talvez a gente esteja pensando em alguém agora. Como que ela vai reagir? Vamos fazer a nossa parte. A gente tem que dar o primeiro passo. Então, benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. Como nosso amigo Manuel nos falou, nos ensinou, aciona o bip em qualquer situação da vida, que a gente vai começar a entender o que a gente está falando aqui. Fazer o bem sem ostentação. Então tá ali, ó. Deus te chamou para servir, não para ser visto. Ok? Nós temos que fazer algo para o próximo, não no sentido, né, de querer, vamos colocar a palavra vulgar, de querer aparecer. A gente tem que fazer algo para outra pessoa que esteja precisando, no sentido de entender o que a gente está fazendo. Vou citar o Manuel de novo. O Manuel, uma vez, dando uma palestra, talvez aqui mesmo na casa, ele falou que quando ele era professor na ETPC, ele fazia a campanha do agasalho, não sei se ele já falou, se vocês vão lembrar disso, ele falava assim: não me tragam roupas desencarnadas. Lembra que ele falava isso? Não me tragam roupas desencarnadas. Se a roupa não serve para você, por que você vai dar para o outro? Não me traz calças com vesticlé arrebentado, camisa sem botão, calça rasgada, não. Você tem que me dar a roupa boa. Aí ele falava, e a campanha do quilo? Aí ele falou comigo uma vez também, eu sou contra a campanha do quilo. Eu falei assim, como assim, mano? Ele falou, olha, você fala campanha do quilo, a pessoa dá 1 quilo só. Tem que ser campanha dos quilos. A pessoa pode dar o quilo que ela quiser. Aí o que acontece muitas vezes com a gente? A gente abre o guarda-roupa e cai aquelas roupas assim, a gente vai ajeitando, né, na prateleira, e quando já não está cabendo mais, que a gente fala assim, está na hora de eu fazer uma caridade, está na hora de eu doar. Ou seja, a gente está doando ou está se desfazendo quando a gente faz isso. E outra coisa, a gente precisa falar que a gente está fazendo. Aí eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Nós tínhamos um grupo, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, chegou a ter todos os dias da semana, de domingo a domingo, pessoas que saíam nas ruas de Volta Redonda, levando alimento para as pessoas que ficavam nas ruas. Roupa, agasalho e principalmente o alimento à noite. E aquilo ali começou a criar, assim, na época, né, não existia em Volta Redonda, nós vimos uma reportagem no Fantástico, aí o casal que morava em cima da minha casa, a gente morava embaixo, na mesma hora nós pensamos nele, eles pensaram na gente, eu e minha esposa, e ele com a esposa, e nós resolvemos fazer. E aquilo ali, pessoas acharam interessante e começaram a ajudar. Então, cada dia da semana saía grupos para fazer aquele trabalho. E aquilo ali começou as pessoas a se aproximarem de várias situações, não só espíritas, de pessoas da Igreja Católica. Tornou-se um grupo que as pessoas não se conheciam, mas cada dia da semana saía um grupo. Aí uma pessoa, não vou citar o nome porque ela é bem conhecida, ela, na época eu trabalhava com comércio na Amaral Peixoto, ela foi no meu comércio oferecer ajuda.
Aí eu falei, qualquer ajuda é bem-vinda. Ela, o que vocês precisam? Eu falei, olha, a gente faz sopa, então a gente precisa de legumes, a gente precisa de tempero, pão, que a gente leva um pão junto. Aí ele, mas se eu der o dinheiro? Eu falei, se você der o dinheiro, a gente vai comprar, né, e levar para as pessoas. A gente já faz, mas qualquer ajuda é bem-vinda. Aí ele, então você pode ir no tal lugar assim para a gente conversar? Eu falei, posso, sem problema. Quando eu cheguei lá no local, era um gabinete, era um comitê eleitoral. Aí eu falei com ele, falei, olha, só tem um detalhe, esse trabalho ele não é divulgado. Então a gente não quer que haja nenhum apelo, nenhuma divulgação em cima desse trabalho, não. Ele é voluntário e mesmo que você queira doar o dinheiro, o alimento, a gente não quer que haja esse tipo de manifestação, ou de divulgação, ou de beneficiamento da situação. A gente quer simplesmente ajudar. Se você continuar disposto a nos ajudar, ótimo, cara. Caso contrário, nós não vamos aceitar. A pessoa não procurou, também não procuramos, continuamos com o trabalho, cada um tirava do seu bolso, não era tanta coisa, o grupo era grande, e não houve aquele auxílio. Aí a gente fica pensando, fazer o bem sem ostentação. As casas espíritas, as casas religiosas, elas fazem a campanha da cesta básica, elas fazem a campanha do quilo, elas fazem o atendimento fraterno, fazem o tratamento espiritual. Imagina se a casa espírita começasse a divulgar de uma forma assim, ostentando. A nossa casa atende a tantas famílias, colocando um megafone, colocando no rádio, colocando um carro circulando. Para quê? Qual o fundamento disso? Qual a necessidade disso? Não há necessidade disso. Igual a gente quando vem fazer uma doação de uma cesta básica, né? Ou de 1 quilo, a gente não precisa ficar esperando o presidente da casa ver que a gente está doando para sair na foto, sabe? Eu vou ficar esperando alguém da casa ver que eu estou doando para saber, ó, eu que dei. Igual quando a gente vai na festa de aniversário, que a gente coloca o nome na embalagem do presente para a pessoa saber que é a gente que deu o presente. Imagina, você traz a cesta básica e coloca lá, Felipe, Robinson, seu Luiz, a gente vai, é ele que doou. Por quê? Então fazer o bem sem ostentação, igual aquilo ali é bem interessante, tá? O rapaz fazendo lá a caridade lá porque está na situação, né, de necessitado, tirando a selfie. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Mas qual a necessidade disso? Jesus, vamos dar o exemplo de Jesus, nosso guia modelo. No capítulo 13 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é falado dessa questão, ele conta a passagem que ele cura um leproso. Chega até ele, aquele leproso, e ele é curado. O que Jesus fala? Não conta para ninguém. Não precisa contar para ninguém. Mas vá até os sacerdotes e apresente a eles o dom prescrito por Moisés. Os sacerdotes naquela época funcionavam, vamos dizer assim, como se fosse a vigilância sanitária hoje. Então aquela pessoa que estava afastada da sociedade por causa da lepra ou de alguma outra doença, ela teria que ficar reclusa. Quando ela era curada, ela ia até os sacerdotes, se apresentava a eles para ser purificada e oferecia também algum dote, alguma ave, qualquer coisa, fazia uma oferenda para eles, para ela poder voltar ao convívio da sociedade. Então o que Jesus fez ali? Só cumpriu a lei. Mas falou, não precisa falar que foi eu, porque não foi eu. A tua fé lhe curou, é o que ele falava com todo mundo. Hora nenhuma Jesus quis falar para as pessoas, eu sou quem está te curando.
Hora nenhuma. Ele sempre falou, tua fé lhe curou. Igual quando ele, no meio da multidão, a mulher que estava com sangramento, toca nas suas vestes. Tem uma palestra não sei se é o Zé Raul Teixeira, que ele fala isso, que ela toca nas vestes de Jesus e na mesma hora ela é curada. Então naquela multidão ele pergunta para Pedro, quem me tocou? Aí ele fala assim, vamos imaginar Pedro naquela situação. Uma montoeira de gente, e Jesus pergunta para Pedro, coitado, quem me tocou? Pedro fala, como assim que eu vou saber? Nessa multidão toda. Aí a mulher fala, mestre, eu lhe toquei. Que eu sabia que se eu lhe tocasse eu seria curada, e ela realmente foi curada. Por causa da fé que ela tinha. E ele fala, tua fé lhe curou. Não foi ele, mas ele não ostentava. Ele não usava isso, nunca usou do seu dom de caridade, nunca usou para ostentar que ele curava. Lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, tem esse chamamento para a gente. Renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens, ocultar a ação de caridade, seja qual for. Então, renunciar à satisfação que advém do testemunho do homem, ou seja, a gente não precisa, igual por exemplo, vamos lá, a pessoa chega, vamos fazer analisar por outra forma. Quando eu comecei a frequentar aqui o AEDAC, o AEDAC na época que eu comecei aqui, quem que era o dono da AEDAC na época? Não era o Robinson, não era Solange, foi bem antes. Acho que era o Carlão. Quando eu comecei a frequentar aqui, o AEDAC era do Carlão. Depois passou um tempinho, foi para o Fábio, depois voltou para o Manuel, aí veio o Manuel. Aí, olha só, por que eu estou falando isso? O A Caminho da Luz, durante muito tempo era de quem? Do seu Isidoro. O André Luiz, durante muito tempo, era do seu Carlindo. Os Estudantes da Verdade era do seu Vena. Aí eu pergunto, era mesmo? Hoje é do Felipe? É o centro do Felipe? Sabe, isso não é isso, gente. Renunciar à satisfação que advém do testemunho do homem é justamente não ter essa conotação da gente falar que o centro é daquele que está presidindo, porque não é. Eu falei aqui brincando, mas o centro nunca foi do Carlão, nunca foi do Sinésio, nunca foi do Robinson, nunca foi do Solange, nunca foi do Fábio, não está sendo do Felipe. Mas a gente tem essa mania, como nunca foi do seu Carlindo, como nunca foi do seu Isidoro, como nunca foi do seu Vena. Agora, se o dirigente da casa começa a achar que ele é o dono, a coisa complica. Se o orador se colocar numa posição de ser o melhor orador de Volta Redonda, não é mesmo, o Robinson? Já o Robinson fala muito bem, a gente sabe que fala, mas ele precisa falar? Precisa. Então existem essas situações que nós muitas vezes, endeusamos ou colocamos títulos em alguém, se esse alguém não estiver preparado, ele cai na armadilha. Ele não renuncia a essa visão que nós, como homens, temos das pessoas. Então, não saber o que a mão esquerda faz, a direita não precisar saber, é justamente isso. A gente não precisa estar por aí. Ocultar a caridade, seja ela qual for. Então, a gente não precisa sair divulgando. Não precisa sair falando, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é dessa forma, não é assim que a gente vai praticar o cristianismo da forma como ele deve ser praticado e da forma que Jesus nos colocou. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma passagem ligada aos infortúnios ocultos.
que são os infortúnios ocultos? Vamos analisar. Hoje é dia 17 de junho. Quantas pessoas, não vamos nem falar de Volta Redonda, vamos falar aqui do bairro Calepitau. Quantas pessoas será hoje aqui no bairro Calepitau que até esse momento, são 8 horas e 5 minutos, não comeu um único pão hoje? Nós podemos afirmar que tem. Se a gente expandir para Volta Redonda, tem muito mais pessoas ainda. Se foi Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra, muito mais pessoas que estão passando. Falei da fome, falei do alimento, falei da coisa material. Quantas pessoas agora não estão com frio, não tem um agasalho, não tem um cobertor, que está lá com suas crianças chorando de frio, sentindo frio, fome. Quantas pessoas estão pelas ruas? E aí entra o outro lado. Quantas pessoas também não estão passando por outro tipo de infortúnio que não é o infortúnio material, que é o infortúnio espiritual? Pode estar passando por uma crise de pânico, por uma ansiedade, por uma depressão. Igual a gente vem falando em algumas casas, estava conversando com um amigo meu que é psicólogo, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: a depressão é o excesso de passado. A gente fica pensando muito lá no passado. Então isso é depressão. O estresse, que é uma palavrinha que a gente usa direto, é excesso de presente. Que a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo hoje. E a ansiedade é o excesso de futuro. Que a gente fica sofrendo por aquelas coisas que não aconteceram. Então qual que é o desafio? É procurar o equilíbrio para a gente pensar nas soluções. Virar a página do passado, pensar no presente, resolvendo e não sofrer tanto com as coisas futuras que nem aconteceram. Eu falo isso para mim. Eu sofro mais com as coisas que não aconteceram do que as coisas que estão acontecendo. Fico imaginando. Sabe, quando eu caí em mim, que aquelas histórias que eu criava dentro da minha cabeça eram coisas de fantasia, eu já estava na 3ª ou 4ª temporada da minissérie já. Imaginando as coisas assim que nunca aconteceram, mas eu já estava imaginando. Então, aos poucos, eu estou me policiando para evitar isso. E é necessário. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo fala dos infortúnios ocultos, ele fala sobre isso. Da quantidade de pessoas que estão passando por processos, precisando do amparo, da ajuda, não somente material, mas também espiritual. E ele conta a história ali de uma senhora bem vestida, mas ao mesmo tempo com a roupa simples, que ia na casa de algumas famílias levar o alimento, levar a roupa, levar o agasalho, levar uma palavra de consolo. E quando ela chegava, a família que recebia já conhecia e ficava feliz, que ela conhecia o histórico da família, sabia que o pai estava no hospital, impedido de trabalhar, que não tinha como aquela pessoa se manter, e ela tinha o poder aquisitivo para poder ajudar, mas ela ia lá de forma simples, para não ostentar, para não humilhar aquela pessoa, ia lá simplesmente para ajudar. Junto levava sua filha, e a filha via toda aquela situação para entender, para compreender que existiam pessoas que precisavam daquele amparo, que ela em casa tinha e que outras famílias não tinham. Aí no finalzinho dessa situação, dessa história, ela conta que ela ensinava até a filha a fazer algumas roupinhas, pano de prato, bordar, fazer alguma coisa manual para mostrar que ela também poderia ajudar, de alguma forma podia ajudar. E ela morava numa casa boa. Então, uma casa bonita, aí bate à sua porta uma daquelas pessoas que era
atendida por ela. E como aquela senhora que ia nessas casas de uma forma muito simples, não imaginavam que ela tinha um poder aquisitivo bom. Então, quando a pessoa chega e bate a sua porta pedindo ajuda, e reconhece naquela senhora bem vestida, bem arrumada, numa casa bonita, sendo a sua benfeitora, se assusta, que ela não imaginava. Aí, o que aquela senhora faz? Ela pede para ela, fique em silêncio, não digas a ninguém. Ou seja, não precisa dizer para ninguém que eu sou a pessoa que está lhe ajudando. Mantenha o silêncio. Ela fala sim, falava Jesus. Então ela, essa senhora, dessa história dos infortúnios ocultos, compreende a verdadeira caridade. Que ela faz, ela pratica a benevolência para com todos, ela compreende o momento de cada um e com certeza ela se perdoa para perdoar os outros. E não quer ostentar, não quer divulgar. Tanto que ela pede para aquela pessoa não conte nada para ninguém. E existem pessoas que são assim. Aí, por exemplo, a minha mãe, ela quando eu era jovem, ela falava comigo assim: a gente está comendo a banana e tem gente vindo atrás comendo a casca da banana. Eu entendia mais ou menos o que ela queria dizer, porque quando ela falava assim, era naquele momento que eu estava falando com ela em relação a alguma coisa que eu, como jovem, achava que poderia estar melhor dentro da nossa casa. E ela falava dessa forma: a gente está comendo a banana, mas tem alguém comendo a casca da banana, ou seja, tem alguém em situação pior que a nossa, não reclama não. Até que um dia, literalmente, eu vi, morava no aterrado, a pessoa comer a banana, jogar a casca para trás, na calçada mesmo, e vi uma pessoa atrás, pegou a casca da banana, olhou para um lado, olhou para o outro, comeu aquela casca da banana. Eu vi acontecer. Aí eu vi literalmente aquilo ali: poxa, a pessoa está comendo uma banana, o outro veio e pegou a casca da banana. E numa desses trabalhos de distribuição de alimentos, nós fomos lá no Borba Gato, ali na saída de Volta Redonda, tinha um acampamento ali, e o rapaz me deu um cacho de banana para poder distribuir, e veio as crianças pegando a banana, né? E ficou só aquele talo na minha mão, que eles pegaram a banana. Quando ficou só aquele talo na minha mão, eu ia me desfazer do talo, veio um pequenininho. Quando o pequenininho chegou, ele ficou sem banana. Aí ele pegou o talo da minha mão. Quando eu ia falar para ele que aquilo não se comia, ele já estava pegando aquele talo, já estava comendo, mordendo aquilo ali. Olha como é que é complicado. Eu agora aqui, trabalhava na Telemar, na 33, que depois virou Oi. Ali na rua 16 tinha um restaurantezinho ali que servia um prato feito, então a gente almoçava ali de vez em quando. Aí teve um dia que era arroz, feijão, frango com quiabo e angu. Eu não gosto de angu. Surreal, né? Tem muita gente que gosta, eu não gosto. Minha esposa adora, filha de mineiro, mas eu não tenho admiração por angu. Então fui lá, fiz o prato. Aí na hora que veio, eu pedi ao rapaz um pratinho melhor para separar o angu. Aí esse amigo meu que estava comigo, ele falou: deixa que eu como. Eu falei: beleza. Aí veio um menininho dos seus 8 anos, sotaquezinho de nordestino, virou para mim assim: ô moço, o senhor me dê a sua carne? Aí eu olhei para ele assim, eu falei: que carne, amiguinho? Essa é a tua carne. Sabe qual que era a carne? Era o angu. Aí a mãe dele veio falando, chamando a atenção dele para não perturbar ninguém. Eu falei: não, peraí, vem cá. Você quer almoçar? Ele: eu quero a tua carne. Aí a mãe dele falou: olha, não vou fazer o sotaque dela, né? Aí ela falou assim: ele está falando porque eu dou a ele o angu e digo a ele que é carne. Olha isso. Aí eu falei: ele nunca comeu? Ele: não, nem um frango, nem um frango. Aí eu falei: a senhora quer almoçar? Aí ela olhou assim, o meu amigo falou: senta aqui. Aí sentou na mesa
O menino comeu aquele pedaço, os pedaços de frango com quiabo que estava ali, mas com com a alegria de quem realmente estava comendo aquilo pela primeira vez. Aí eu fiquei pensando assim, eu espírita, orador, não gosto de angu, e aquele ali achando que o angu era carne. Aí o que vem na minha mente? A gente está comendo a banana, tem gente comendo a casca da banana. Aí uns anos atrás também, ali na vila, já falei aqui na casa também, um morador de rua, que fica ali pela vila, me viu e falou assim, hoje eu não vou pedir nada para ninguém. Aí eu atravessei, fui até ele, falei, por quê? Tá com dinheiro no bolso? Ele falou, não. Olha o que ele falou para mim, era uma época como essa. Hoje eu tive a oportunidade de tomar um banho quente. Ó, a gente toma banho quente todo dia, gente. E de vez em quando cai aquela gotinha, né, gente, aquele filetezinho de água fria do chuveiro, a gente reclama, né? Nossa, tá entupido, tá caindo essa água fria. Que a gente coloca o chuveiro bem no finalzinho para ficar mais quente a água. Mas a gente toma banho quente. E ele estava agradecendo, com gratidão sincera, porque aquele dia ele teve a oportunidade de tomar um banho quente. Eu cheguei em casa, perguntei para meus filhos, falei, e aí, vocês agradeceram hoje pelo banho quentinho? Por quê? Eu expliquei para ele, ele falou, Eu falei, pois é. Então, a gente tem que repensar a nossa vida, porque os infortúnios ocultos, tem muita gente comendo a casca da banana. Muita gente, não é pouca gente não. E a gente está falando material. Se a gente for falar do espiritual, temos problemas? Temos, mas tem muito mais pessoas com mais problemas que a gente nem imagina. Mais além um pouquinho, o óbolo da viúva. O que é o óbolo da viúva? Aquela passagem que Jesus estava lá com seus apóstolos, numa casa religiosa, no templo, pregando como sempre, e atento a tudo para dar o exemplo. Então as pessoas estavam lá depositando a sua doação, e a viúva colocou uma moedinha no óbolo, era uma moeda de pequeno valor. Aí ele vai e chama a atenção daquela doação da viúva, dizendo para eles que aquela doação era a mais valiosa. E eles ficaram meio sem entender. Como assim? A de menor valor, se é a mais valiosa? Aí o que ele fala? Porque ela deu o que ela tem. Ela não deu o que está sobrando. E a gente fica pensando assim, voltando lá, como é que a gente está fazendo a nossa caridade, né? Como é que a gente está fazendo a nossa doação? A gente está doando ou a gente está se desfazendo? O nosso tempo espiritual, o nosso tempo dedicado às coisas espirituais, a gente está doando esse tempo ou a gente está se desfazendo dele e deixando ir? Que isso também é doação, isso também é caridade. Ou seja, o que a gente faz, a gente já faz, mas o que a gente está deixando de fazer? O que a gente poderia fazer a mais? Porque o que a gente está fazendo é a nossa parte. Isso aí ninguém vai chegar perto da gente e falar, olha, ótimo, mas nós temos que pensar naquilo que a gente está deixando de fazer. Ou seja, aquilo que a gente poderia fazer a mais. Esse seria o nosso óbolo. É o que vai valer mais. Igual, vamos dar o exemplo, eu como orador, faço palestra, ok? Mas o que eu poderia estar fazendo a mais? Aí aquela história muito contada em casas religiosas, espirituais, né? Do rapaz que fazia palestra, e lá na última fila de cadeira, sentava um que entrava lá quietinho, assistia a palestra, depois ia embora, não falava com ele, mas durante muitos anos aquela pessoa estava lá.
Depois de um certo tempo, ele começou a dar falta daquele rapaz. E ficou pensando assim, o rapaz não vem mais aqui, será que mudou de cidade? Será que desencarnou? E chegou o dia que esse orador, então, foi chamado de volta ao plano espiritual. Chegando no plano espiritual, ele é recebido, com todas as honrarias de um espírita renomado, que fez palestras, dirigente de casas espíritas, um trabalho muito bom de caridade, mas foi convidado também a assistir uma palestra no plano espiritual sobre a caridade, para ele ter uma visão diferenciada do que ele tinha na Terra. Aí ele chega num salão parecido com o nosso aqui e senta-se na última cadeira, meio tímido, ele estava chegando naquela hora. E para seu espanto, quem é que vai fazer a palestra? Aquele rapaz, que durante muito tempo na Terra era quem ficava na última cadeira. Ele então se ajeita, ao mesmo tempo que ele se sente bem, ele fica naquela assim, poxa, durante tanto tempo ele assistiu minha palestra, agora eu chego aqui, ele que está dando a palestra, houve uma troca, e ele ficou com aquilo na cabeça. E o rapaz fez uma palestra sensacional, dando a ele uma outra visão realmente. No final da palestra, diferente do rapaz que não cumprimentava ele na Terra, que não ia conversar com ele, ele foi até o rapaz e falou: durante muito tempo eu fazia palestra, você ficava lá quietinho, saía, depois de um certo tempo você parou de ir, eu até pensei mesmo que você tivesse desencarnado e estava com razão, você chegou aqui primeiro que eu, e agora que legal, eu chego aqui, você na condição de orador. Aí o rapaz virou para ele: pois é, você deve estar pensando assim, eu assisti a sua palestra e eu agora aqui na condição de orador e você me ouvindo. Mas a questão é a seguinte, olha como é que é forte. Enquanto você falava, eu agia. E aí, gente? Olha isso. Enquanto você falava, eu agia. Então serve para mim. Eu estou falando, mas estou agindo. Ou seja, nós estamos aqui. A gente falava pouco tempo antes de começar da semana que vem, que vai ter o Jogo do Brasil. Então eu estou com a palestra marcada. Eu vou. Aí eu até brinquei com meu filho: mas você vai, não vai ter ninguém lá? Eu falei: vai estar o Pelé, vai estar o Garrincha, vai estar o Sócrates. Pelo menos eles vão estar lá. Os desencarnados vão estar. Então vamos lá. Se à toa não acontece, a gente vai. Mas nem por isso eu sou melhor do que ninguém. Porque a gente sabe que tem muita coisa a se fazer. Então o óbolo da viúva, nessa questão do que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber, é justamente isso. O que a gente tem que fazer para ser esse nosso óbolo? Dar sem esperar retribuição. É outra situação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. E ainda fala para a gente para convidar para a nossa mesa os pobres e os tropeados. Se a gente for fazer uma festa, não é somente para convidar os amigos, os ricos, os bonitinhos, convidar os pobres e os tropeados. E dar sem esperar retribuição. Ou seja, é um resumo de tudo que a gente falou até aqui agora. Porque nós vamos, até quando, a gente vai pensar que tem que fazer algo porque o outro vai nos retribuir de alguma forma? Até quando a gente vai pensar: se eu faço para um e faço para o outro, eu vou fazer para ele porque ele vai me dar um cargo, ele é meu chefe, ele vai me promover, ele vai me ver com outros olhos, aquele ali é igual a mim, não vai adiantar nada. Até quando a gente vai pensar que a gente vai a uma casa religiosa? Eu comecei a frequentar aqui no EDAC em 83, 84, e nesses tempos para cá a gente foi fazendo os cursos, aprendendo,
E a gente vê muitas pessoas que reclamam. Olha, eu fui em várias casas, fiz isso, fiz aquilo, e a minha vida não foi para frente. Não sei se acontece com vocês. Aí eu costumo falar com as pessoas, a doutrina espírita, ela não melhora a vida de ninguém materialmente. Ela não vai nos dar um emprego melhor, ela não vai nos dar um carro melhor, uma casa melhor. Se a gente vem à casa espírita com essa intenção, nós vamos ficar semelhantes às pessoas que pensam dessa forma. E existem pessoas assim. Não estamos aqui julgando. Ao longo aí de 40 e tantos anos, 30 e poucos anos que a gente está na doutrina, de 84 para 2024 são 40 anos, é isso? 42 anos, né? 42 anos que a gente está entre assistir palestra, fazer curso, fazer palestra. Eu vejo que as pessoas chegam para a gente e falam isso. E outra coisa, tem pessoas que falam assim, eu deixei de ir em tal centro porque o centro lá não é tão forte. Centro assim, tal centro é mais forte que o outro. Isso não existe também não, gente. Então, o dar sem esperar retribuição, se a gente está achando que a gente vai vir à casa espírita, frequentar, assistir a palestra, fazer a doação da campanha do quilo, doar um agasalho, doar o nosso tempo como médico, como orador, como dirigente, para que a nossa vida vá melhorar, não é dessa forma não, vai melhorar de outra forma. Vai melhorar no sentido do equilíbrio, da serenidade, da direção, para que a gente possa se equilibrar para poder continuar na nossa vida. Aí sim, a partir do momento também que a gente queira. Na instrução dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala para a gente sobre a caridade material e a caridade moral, que seria tema para outra palestra. Só para a gente colocar bem rápido. O que é mais fácil de fazer, de praticar? A caridade moral ou a caridade espiritual? Qual que vocês acham que é mais fácil? Oi? Exatamente. Não é enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro para alguém, tirar a roupa do corpo e matar o frio de alguém, para pagar um café, um marmitex. Isso é fácil. Agora, a caridade moral é a mais complicada, mas é tão necessária quanto a material, talvez até mais necessária, dependendo da circunstância. Mas para a gente praticar, a gente tem que estar equilibrado. A gente tem que estar com vontade de fazer. Mas eu falei, é tema para outra palestra. Fica aqui só a reflexão da diferença da caridade material e da caridade moral. E por fim, a gente tem que ser humilde. Para a gente poder entender que a mão direita e a mão esquerda, uma age independente da outra e não precisa uma saber o que a outra faz, a gente não precisa estar divulgando, não precisa estar ostentando, não precisa pensar que a gente é melhor do que ninguém, não precisa falar para o outro dizendo o que a gente faz. A gente tem que ser humilde dessa forma, praticando a caridade. De que forma? Desapegando dos bens materiais. Ah, mas eu tenho que doar tudo. Não, a gente não precisa ter muitas coisas que a gente, não precisa ter mesmo. Para que a gente vai querer usar aquela roupa da moda só porque está na moda? A gente vai usar a roupa. E outra coisa que eu falo, a gente muitas vezes ganha uma roupa e fica guardando para ocasião especial. Sabe? Pega a roupa e usa. Olhar o outro com compaixão e compreender a sua evolução espiritual. É o que a gente estava falando. Entender que cada um tem o seu tempo. E que nós também temos o nosso tempo. Que nós não somos melhores do que ninguém. Se a gente vier aqui quarta-feira assistir a palestra, ao invés de estar vendo o jogo do Brasil, quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. E se a gente vier é porque a gente quer vir. Não é porque a gente... eu vou para mostrar para todo mundo, você estava vendo o jogo do Brasil, eu estava no centro. Não é dessa forma, não é isso. Nós não devemos pensar assim. Agora, se existem pessoas que pensam assim, é o tempo delas, vamos compreender. E por fim,
respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas. E amar é diferente de temer. Então, amar é compreender, é aceitar. É saber que as coisas acontecem na hora certa, da forma correta, de acordo com o que Deus quer que aconteça na nossa vida. E a gente então agradece mais uma vez a oportunidade que a casa nos concede, da gente estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais. Numa próxima, se Deus quiser, vamos estar aí para estudar sempre e colocar em prática os ensinamentos. A gente devolve a palavra ali para o dono do centro atual, né? Felipe, né? Não é. Donos são todos nós, né, gente? Mas tem mesmo o centro do Felipe, o centro da Marisa, né? O centro do Júlio, né? Mas a nossa casinha é de todos, né? Agradecer ao Marcílio, acho que é a última, né, Marcílio? Eu tenho mais uma, não me lembro agora. Acho que você já fez não sei se está encerrando um ano, mas vai procurar depois ver se tem um contrato, mas o contrato dele está sempre renovado para cá, né? Como ele disse que ele começou aqui, então quem está aqui não sai, né? Sim. Então está sempre aqui. Agradecemos ao Marcílio pela oportunidade de reflexão do estudo. No próximo domingo, a palestra às 9 horas da manhã é o nosso amigo Roberto Fonseca, que virá de Resende, falar o tema Providência Divina. E assim como ele falou na palestra, semana que vem nós vamos num desafio grande, né? Nós vamos fazer a palestra em pleno jogo do Brasil em campo, né? Mas vai ter palestra, tá, gente? Vai ter palestra normal, a expositora está confirmada, é a Ana Barros, e ela vai falar sobre influência dos espíritos, tudo a ver. Né? Tudo a ver. Então vai ser muito bom. A próxima quarta-feira a Ana Barros vai estar aqui com a gente também desenvolvendo nosso estudo toda semana, né? Estudo semanal. Nesse sábado nós estamos num friozinho, nossa noite de caldos vai ser realizada. Já aproveitar em nome da diretoria agradecer a todos que colaboraram com os ingredientes, justamente com os materiais que foram entregues já, né? Nós vamos fazer a confecção do trabalho nesse sábado pela manhã. Aqueles que desejarem ajudar, colaborar com o evento também, à disposição, tá, gente? A casa é sempre aberta, tem vaga para todo mundo, quem quiser participar, a partir de 7 horas da manhã, daí a gente já está aí junto com a sopa, auxiliando no trabalho, e vai ficar o dia inteiro auxiliando no trabalho da noite de caldos. Lembrando, né, noite de caldos o valor é R$25, né, com direito a 2 cumbucas, que nós somos 2 tipos de caldos, que é o feijão amigo e a canjiquinha, né? Convites estão à venda ainda, né? Nós vamos vender convites na hora, então fique à vontade para convidar os amigos, comemorar aniversário, também comemorar aniversário nesse dia. Então a casa vai estar à disposição para que a gente possa fazer esse ambiente de confraternização. Então a gente aguarda todo mundo aqui para que a gente possa fazer esse ambiente gostoso. E eu li a previsão do tempo, vai estar esse tempinho, tá, gente? Então mais ou menos 15 graus, 16 graus, vai estar um tempinho gostoso para o carro. Então combinou perfeitamente. E não tem o Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil é na sexta. Então podem vir à vontade, tá bom? E aproveitar também, na última sexta-feira desse mês, a gente sempre faz o nosso evento de roda de conversas, um chá entre amigos, né? Uma roda de conversa para todo mundo, para todas as pessoas que se interessam a conversar um determinado tema. E esse mês de junho, o nosso amigo Robinson vai falar sobre o passe. Então, aqueles que desejarem, e também já está fazendo um convite para ampliar os trabalhadores dentro da Câmara de Passe, então, à vontade, pode divulgar também a participação. Eu não estou recordando a data, mas é a última sexta-feira, tá, gente? A última sexta-feira desse mês, o Robinson vai estar aqui falando com a gente sobre o passe, tá
bom? Então fica com 26, né? Então isso aí, dia 26 de junho, conto com a presença de todo mundo aqui para a gente possa conversar um pouco sobre o passe, né? E aqueles que desejaram trabalhar também fica à vontade, vem para cá, porque a gente vai fazer uma mini reciclagem, né? Mas é justamente conversar mais sobre o assunto. Não é isso, Robinhos? Então vamos lá, né? Lembrando também as atividades da casa, às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo é um estudo pilar para a formação dos trabalhadores. Então, toda segunda-feira, Rogério e eu estamos aqui desenvolvendo toda a temática das obras básicas, pautado também na organização da metodologia da Federação Espírita Brasileira. Aproveitando também, que me lembrei agora, já que nós estamos nesse clima de Copa do Mundo e tal, né? Na sexta-feira, agora, vai ter um expositor, que ele é ex-presidente da Federação Espírita de Mato Grosso. O nome dele é Lacordaire Fayad, ele é um psicanalista. Ele estará no Centro Espírita Caminho da Luz. É no dia do jogo, tá, gente? Mas assim, ele vai falar um pouco antes, dessa vez é o contrário, tá? A concorrência da EDAC é na hora do jogo. O Lacordaire vai falar um pouquinho antes. Assim, quem não gosta de ver jogo, não quero ver jogo, uma alternativa, tá? Fica uma alternativa aí, quem quiser estar no Caminho da Luz, às 8 horas, tá? Ele vai lançar o livro dele, Vivência pelo Amor. Então, fica aí o convite. Lacordaire Fayad é um palestrante, ele fala bastante com profundidade o desenvolvimento do Evangelho à luz da psicoterapia, né? Tem uma parceria bem bacana com a Lírio Cerqueira Filho, uma galera bacana lá em Mato Grosso, tá? Bom, vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a falange amiga do Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de caminho, meditando as lições do Evangelho, para que a gente possa aproveitar segundo a lição da meditação de hoje, para vivenciar essas lições no contato com a família, no contato com a sociedade e principalmente no contato íntimo e transformação do homem velho para o homem novo. Aproveitando que nós estamos aqui em sintonias de pensamento e que a gente possa vibrar para todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores e participantes dessa casa de caminho, que há 75 anos abre as portas da comunidade, trazendo para a gente a luz do Evangelho, implantando em diversos corações a semente do Evangelho e também a luz da doutrina espírita, irradiando nossas almas para que a gente possa exercitar essas lições no contato e convívio com a comunidade local, estendendo ao nosso município e a toda a nação. Pedimos também amparo e proteção a falange de espíritos que passam por provações, desafios, ou até mesmo buscam respostas para que a gente possa cumprir um compromisso desejado de auxiliar esse planeta em transição. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tenham todo mundo uma boa noite.